Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Na nossa conversa de hoje, a gente vai abordar um tema muito sério em relação a algumas frases e expectativas que a gente tem nos relacionamentos afetivos. E eu quero trazer isso como uma reflexão, porque eu fico muito assustada de ver o tipo de discurso das mulheres na internet. Quem aí já ouviu frases do tipo: eu quero um homem obcecado por mim, né? Eu quero um homem que fique atrás de mim de qualquer maneira, né? E eu acho que é até possível entender o porquê as mulheres fazem esse tipo de discurso, né? Porque elas têm esse tipo de desejo. Então, primeiro já começa da necessidade, do desespero, dessa vontade de viver uma relação idealizada dentro dos moldes tradicionais. Então já começa aí que a gente cria uma expectativa muito idealizada do que é relacionamento afetivo, principalmente relacionamento afetivo com homens. Então, esse é o primeiro ponto. Essa ideia de casamento, de filho, de performar o casal e o amor, de ser amada dentro de toda essa performance cafona, que a gente sempre fala aqui, isso ainda é algo muito latente no imaginário das mulheres. E a gente sabe que não é dos homens. Dificilmente, ainda que eles casem, dificilmente vamos ver homens falando que o sonho deles é casar, né? Eles até sonham em ser pai, mas porque a paternidade valida o papel da masculinidade que ele precisa fazer, ou seja, comeu alguém, exerceu o papel da masculinidade que se espera. Só que a gente sabe que esse sonho não está necessariamente atrelado à responsabilidade, né, e o compromisso com uma criança, até porque sabemos que um dos papéis patriarcais da mulher, né, é ser a cuidadora, é ser aquela que vai se anular justamente, né, para o cuidado dos filhos. Isso é tanto romantizado na ideia da família tradicional. Então a gente vai ver as mães casadas solo, porque cabe a elas ficar com toda a responsabilidade, ou as abandonadas, né, as mães que vão viver a maternidade solo porque o sonho do pai se tornou o pesadelo da mãe. E é claro que a gente não está falando, né, apenas de uma questão que vem da minha cabeça, gente. Tudo o que eu trago, tudo que eu reflito, tem como base estatísticas. Essa é a grande diferença, né, entre os discursos inflamados e criminosos de incels, né? Discursos esses que a gente precisa lutar para que eles sejam criminalizados. Então, toda a distopia, né, que eles têm da realidade, todo esse ódio que eles têm das mulheres, eles partem de uma realidade utópica, né? Eles partem de algo que não existe, de afirmações incabíveis e que não atendem ao número de estatística, os levantamentos oficiais que a gente tem.
Então, é importante que vocês entendam que esse discurso inflamado deles, né, e do meu questionamento tem uma diferença imensa, porque parte de estatística. E partindo de estatísticas, né, eu fico muito assustada de ver mulheres com esse discurso que é um homem obcecado. Tem uma uma mulher, né, que já parece ter os seus 50 anos, bela pensante, no Twitter, e ela tem alguns posts, inclusive que eu já compartilhei, que seguem, obviamente, né, nós mulheres estamos todas caminhando para o mesmo lugar, só que às vezes a gente acredita em coisas muito diferentes. E as mulheres que são monogâmicas, que têm essa ideia muito cristalizada de amor romântico, que não saiu da fantasia do amor romântico, têm uma visão muito deturpada, né, das relações afetivas. E ela escreveu algo assim: olha só, verdade impopular. Toda mulher que ama é ciumenta, grudenta, irracional e obcecada. Já a mulher calma tem uma indiferença disfarçada de maturidade. O pode ser com quem quiser eu confio, isso não é amor elevado, é desapego. É plano B já engatilhado. Quem ama tem medo de perder. Quem ama observa, pergunta, reclama, gruda, surta às vezes. A mulher que nunca sente ciúme, que nunca fica um pouquinho obcecada, desculpa informá-lo, você não é o amor da vida dela. Você é, no máximo, a opção confortável do momento. Eu queria muito ser a opção confortável do momento. Saibam que o amor de mulher não é fofo, é territorial. E quem acha que isso é tóxico nunca foi amado de verdade. São muito bem tolerados. Bom, fiquei bem aliviada. Tem quase 9.000 curtidas. E eu fiquei aliviada de ver alguns comentários. Tome seus remédios, garotinha. Bicha, vai se tratar, né? Enfim, doideira, né? Tem alguns comentários compartilhando, mas a gente não pode esperar muito do Twitter, né? Que tem um monte de gente com um discurso bem irresponsável. Tem muito fake, tem muito readbait, que a gente já falou dele em outros podcasts aqui. Mas depois dessa postagem que ela fez, a gente teve um que eles chamam de copy pasta, né? É assim que falo, espero. E aí o copy pasta, o cara escreveu exatamente a mesma coisa. O Deminho vive fazendo rage bait. Eu gosto muito dele, que ele é cínico e ele faz uns rage bait muito inteligentes, justamente para a gente refletir a respeito do que alguém trouxe num discurso, né? É claro que ele traz isso com bastante humor, né? Mas eu já percebi que, que essa, que esse profile, eu falo profile porque eu não sei se é homem ou mulher, né? Nesse caso, a gente nunca sabe quem tá do outro lado, nem todo mundo é a Adriana Ventura da maneira como eu me exponho, né? Eles usam nomes fictícios, então a gente nunca sabe quem é. Inclusive tem pessoas que eu sigo e elas vivem trocando o nome e a foto de uma maneira que a gente nunca consiga entender quem é aquela pessoa e talvez elas façam isso, né, justamente para que a gente não consiga identificar, principalmente quando eles tiverem discurso bem problemáticos, como me cancelar por falar de combinação de métodos e uso de camisinha. Mas enfim, esse Deminho, né, ele vai fazer exatamente a mesma fala, porém de maneira invertida. Olha esse trecho. Quem ama
tem medo de perder. Quem ama observa, pergunta, reclama, gruda, surta às vezes. O homem que nunca sente ciúme, que nunca fica um pouquinho obcecado, desculpe informá-la, você não é o amor da vida dele. Você é, no máximo, a opção confortável do momento. E aí eu fiquei refletindo, gente, porque às vezes vocês perguntam qual é a premissa desse amor romântico, né? E esse trecho é uma das premissas mais fortes do que seria o amor romântico. E, infelizmente, em menor ou maior escala, isso é exatamente aquilo que a gente espera das relações afetivas. Às vezes a gente mascara, às vezes a gente fantasia, às vezes a gente muda o discurso para que ele não fique assim tão explícito, mas infelizmente a maioria das pessoas esperam da lógica do amor romântico isso, né? Saibam que amor de homem não é fofo, é territorial. E quem acha que isso é tóxico nunca foi amado de verdade, só foi muito bem tolerado, né? E aí vai ter muitas brincadeiras a respeito, né? Dessa postagem. eh, e o que é mais interessante, né? É que quando a gente inverte os papéis, a gente consegue entender como é problemático. Gente, não para aí. Eu fiz algumas postagens, né, que eu vou publicando ao longo dessas semanas, desses próximos dias, falando sobre obsessão. Eu acho muito importante a gente trazer esse tema sobre obsessão, sobre homens obcecados, sobre esse desejo quase doentio que a gente almeja, né? Eu acho muito importante a gente trazer isso, principalmente, esse final de semana, que eu tive crimes bárbaros de violência contra a mulher por ela não aceitar um relacionamento. Eu tive crimes por mulheres por não respeitar a autoridade das mulheres. Então, assim, isso vai para além dos relacionamentos afetivos, óbvio, porque os papéis patriarcais de gênero que moldam as relações afetivas, eles não se limitam às relações afetivas. Então, o lugar da mulher é sempre de submissão, né? Eu percebo isso, por exemplo, na maneira como eu me posiciono. Eu não abaixo a bola para falar com o homem. Eu falo de pau a pau, né? Costumo falar assim, de igual para igual. E é difícil as mulheres entrarem nesse tipo de discussão com homens, muito difícil. E sustentarem em argumentos, sem precisar brigar e tudo mais. E por que elas não entram? Porque pode ser muito perigoso, né? A gente viu as funcionárias públicas que foram assassinadas porque um funcionário, colega de trabalho delas, não aceitava a hierarquia delas. Olha a violência aí. E por que ele não aceitava? Porque ele é homem. Ele não vai aceitar uma mulher, né, exercendo poder sobre ele. E eu percebo isso nas minhas relações, principalmente no meu ambiente de trabalho. É mais sutil, mas não deixa de acontecer. Eu já até comentei isso com outros colegas. Além disso, uma mulher aqui em São Paulo foi arrastada por 1 quilômetro. Eu não tive coragem de assistir. Para mim, foi algo impensável, violento. Ela teve que amputar as pernas. E tudo porque ela terminou um relacionamento e o cara não aceitava o fim. Outra mulher levou facadas pelo mesmo motivo. Fora isso, eu já assisti vários vídeos de homens surtando
pelo fato da mulher, né, negar o casamento. Eu fico pensando, diante desses pedidos performáticos públicos que chegam a ser quase uma ameaça, né, como você não vai falar não, se é montado para a mulher toda uma situação bem delicada, né, quase constrangedora, como você vai falar não numa situação dessa? O homem ele tem tanta autonomia sobre os nossos corpos, sobre a nossa emoção, que nem passa pela cabeça dele que ele pode ser rejeitado. Isso nem é para eles uma possibilidade. E por que não é, gente? Não é pe pelo desejo crônico e doentio que as mulheres têm de relacionamento. E de relacionamento idealizado, né, de seguir um script, um roteiro dentro do amor romântico. E o que tem acontecido? Com mulheres tão progressistas, né, e com homens cada vez mais conservadores, e a gente tem uma explicação para isso, com todo o desenvolvimento, né, com toda a busca de autonomia e de emancipação das mulheres ao longo das décadas, por mais que tenha sido muito remoto, por mais que a gente ainda precise mudar muita coisa, e o que aconteceu nesse último final de semana nos prova isso, né, que realmente a gente tem muita coisa para mudar. E vocês sabem, né, dentro daquilo que eu pesquiso, da minha perspectiva, da minha não monogamia política, a gente não vai mudar nada e para mim nada mudou, porque para fazer os relacionamentos tradicionais funcionarem, a engrenagem, é justamente as expectativas comportamentais que nos mantêm no mesmo lugar. Então, ainda que a gente evolua em muitas áreas, na área de relacionamento afetivo, que é a área que a gente está mais vulnerável, porque os feminicídios são cometidos principalmente por companheiros e ex-companheiros, isso não muda o fato de que a gente continua tendo que exercer essas expectativas comportamentais que nos colocam em vulnerabilidade. A esperança de viver o amor romântico sem o letramento de gênero, sem o entendimento histórico de todo o processo de construção desse amor romântico, né? E ele ainda moldar todas essas relações tradicionais, moldar a ideia de família nuclear, moldar esse papel patriarcal de maternidade, né? O sonho do casamento. Gente, como sonha com casamento? Você nem conhece a pessoa, você sonha e você idealiza um padrão relacional que colocaram na sua cabeça, que muitas vezes, que na maioria das vezes não corresponde ao que é um casamento. Você idealiza o que seria o casamento. Não importa quem apareça. Aparecer qualquer tonhão, a gente vai aceitar e vai aceitar de bom grado, sem critérios. A maioria das mulheres, isso também vale para as mulheres negras, se relacionam com homens, né, que têm uma condição, na comparação, muito menor do que elas. Não temos critérios. Esse desejar de maneira quase doentia viver a idealização do relacionamento afetivo nos coloca na vulnerabilidade, né, de escolher qualquer um. Na verdade, a gente nem escolhe, né? A gente dá graças à deusa por ter sido escolhido. A síndrome da escolhida, né? Enfim, pensando em tudo isso, em toda essa elaboração sobre obsessão e de como ela está inegavelmente relacionada a casos de violências de homens que não aceitam não, porque a gente foi condicionada a estar no lugar de passividade, de aceitação e de, né,
clamar, pular desesperadamente na neve por um pedido de casamento e todo mundo falou: "Ai, Senhor, eu tô pronta, olha que lindo, eu tô chorando aqui em casa", e a Tonhona pulando desesperadamente por ter sido pedida em casamento. O problema desse querer e dessa idealização de toda essa padronização que foi colocada na nossa cabeça, que são os relacionamentos, né, e que nos levam a viver os mesmos moldes, se o modelo for o mesmo, os problemas também serão. Então, se a gente está colocando a mulher sempre nesse lugar de submissão e de passividade, e aí quando eu falo submissão e passividade, não é necessariamente, hã, de maneira explícita, é de maneira subjetiva, muitas vezes sutil, que passa pela romantização do relacionamento, né, que passa pela naturalização dos papéis patriarcais, né, dos papéis sociais que a gente precisa exercer. Então, se a gente está naturalizando isso, e está naturalizando os homens ser autônomos, protagonistas, né, dar em cima, ir para cima, é isso mesmo. Se a gente tem essa expectativa comportamental dos pares nas relações heteronormativas, como os problemas poderiam ser diferentes? Em menor ou maior escala, gente. E pensando que em maior escala são os casos de extrema violência, só que a violência ela não é só um homem arrastando uma mulher por 1 quilômetro na rua. Essas violências acontecem em outras esferas, acontece com a sobrecarga de trabalho, acontece com as violências psicológicas emocionais. Acontece até mesmo com a anulação sutil que a mulher faz e que ela mente para ela mesma que não está fazendo. Do afastamento, do isolamento, da rede de afeto e de apoio. Tudo isso é violência e tudo isso é um resultado, né, dessas expectativas comportamentais que são engrenagens para fazer esses modelos funcionarem. E aí o que tem acontecido com essa diferença, como eu já falei, né, de homens conservadores querendo manter exatamente as relações como elas sempre foram, eles no topo, eles como protagonistas. Quando a mulher começa a tomar lugar, começa a tomar autonomia, começa a ter emancipação, o que que acontece? Eles vão ter discursos violentos, eles vão se sentir ofendidos. Entende? E por que eles vão se sentir ofendidos? Porque eles saem desse lugar de protagonismo. A maioria dos red pill usam os meus conteúdos para mulheres, principalmente para mulheres, de reflexão com grande ódio. E por que eles têm ódio do que eu falo? É claro, porque eu estou despertando mulheres para que elas vejam as relações como elas sempre foram. E deixar isso explícito, né? Deixar isso de maneira muito nítida. Coloca eles em vulnerabilidade, porque a gente começa a entender como toda essa dinâmica funciona. E a gente precisa ficar com o óculos rosa do amor romântico, né. É o óculos rosa do amor romântico que nos mantém na vulnerabilidade de ser manipulada, de ser dominada, controlada e possuída. E não necessariamente nesse caso extremo de violência como a gente vê. Às vezes a posse e a dominação, ela acontece de maneira mais sutil e na maioria das vezes. Só de ter uma mulher que te centraliza, né, como a coisa mais importante da vida dela, que te coloca em um pedestal, para o homem, isso já é muito vantajoso. Porque se ele tem alguém colocando ele no pedestal da vida, ele vai conseguir fazer o que quiser. E ainda que ele faça o que ele quer, isso nem vai ser visto como nenhum tipo de violência. Elas vão chamar isso de escolha. Olha o perigo.
e vão romantizar essa escolha. A maioria delas só conseguem ver a problemática de tudo isso depois que elas terminam. Aí elas conseguem observar as anulações que elas fizeram e as violências que elas cometeram, principalmente com elas mesmas, apenas para fazer a manutenção do lugar delas na vida de um homem. Lugar esse em que elas precisam centralizar o homem e o relacionamento que elas tanto desejam. Quando o homem dá aval para isso, e quando ele performa todas as expectativas comportamentais do amor romântico, isso para a mulher é algo fabuloso. É a validação que ela mais precisa na vida dela, a validação do amor romântico. Se for pública, melhor ainda. E aí é justamente essa validação pública que está atrelada a essa ideia de ser obcecado, gente. E como a mulher dificilmente tem tido isso, pela incompatibilidade de pensamentos, embora ela queira se relacionar, ela começou a refletir um pouquinho mais sobre esses relacionamentos e sobre o lugar que ela precisa ocupar dentro deles e sobre os papéis patriarcais que ela precisa exercer e que principalmente as colocam em vulnerabilidade. Então, nessa reflexão, muitas estão escolhendo o celibato, deixar de se relacionar, fazer detox de homem. Eu fico morrendo de medo desse detox, como que é a volta depois. Às vezes esse detox transforma elas nessas influências que passou a vida inteira falando dos problemas, né, da idealização do amor romântico, e que agora não para de postar endoidecidas, envaecidas da luxúria do amor romântico, fotos e vídeos do namorado. E, claro, né, se incomodaram muito com a tão marcante, a tão marcante assim, sabe? Não é entrevista, é o artigo feito pela Vogue, que saiu, né, na Vogue britânica o ano passado. E aí eu comecei a ver um movimento das mulheres, principalmente influências que vivem performando o amor romântico junto com o namorado o tempo todo e que tinham um discurso muito diferente. E aí elas fizeram um mix bem problemático desse artigo porque tocou nelas, né? Tocou de fundo nelas. E eu tenho aí tenho uma série delas que minhas seguidoras, inclusive, vivem mandando, falando: eu parei de seguir essa mulher que ela se perdeu no personagem. Eu nem sabia quem era, graças a deusa. Porque uma coisa que eu não suporto é mulher hipócrita. E porque ela acaba, né, incentivando as mulheres a seguir o mesmo padrão que ela. Eu não confio, né? A gente já viu os problemas que o que eu costumo chamar de palita. Quem é palita, né? A monogâmica incurável. E depois elas acabam nos mesmos padrões, vivendo as mesmas violências. São as manucites da vida. Enfim, eu entendo o porquê as mulheres buscam a obsessão dos homens. Dá para entender. Porque a gente tem dois extremos. Afinal, dentro da monogamia das relações tradicionais, dos papéis patriarcais de gênero, tudo é binário e extremo. Extremismo é o que define toda a lógica do amor romântico, né? E aí isso nem precisa ser explicado. Então, se não houver essa obsessão, que é a obsessão pela posse e pelo domínio, não é pelo amor, deve ser muito louco ter uma pessoa que te centraliza, então você vai buscar performar todo o amor romântico para que depois você possa ter esse controle, principalmente emocional sobre ela, porque o controle emocional nos abre a possibilidade de viver as outras vulnerabilidades, o emocional primeiro.
e ele vem do querer viver as relações da maneira que nós tanto idealizamos. Se a gente não tiver essa obsessão, do homem principalmente, pela posse, pelo controle, pelo domínio, a gente tem a negligência, o desamor, o desafeto, a indiferença. E a indiferença, nessa busca de querer construir um vínculo com homens que foram ensinados a vida toda a detestar tudo que vem do universo feminino. Tudo sobre mulheres é detestado por homens. E como que homens que são ensinados apenas a predar, a usar, a sexualizar ou a performar essa ideia de amor romântico que nem eles mesmos acreditam, porque conto de fada para homem é coisa de menininha. Essa coisa de amor romântico, ai, não vem com essa coisa rosinha, frufru, não, que coisa de bicha. Homem tem que ser macho, não pode gostar de nada que venha do universo feminino. Como esse homem, que detesta o oposto de tudo que a gente gosta, pode desejar, contemplar toda a nossa existência. Eles gostam de estar com os amigos, eles são homoafetivos por quê? Porque eles gostam das mesmas coisas. Então, é justamente na obsessão que a gente vai buscar uma forma de ser amado, porque o outro lado é negligência. Então, ao invés da negligência, da indiferença, a gente busca obsessão, a gente quer centralizar esse homem na nossa vida e que a reciprocidade para formar essa instituição casal e se isolar nela. Se ele está obcecado, ele fica ali como um satélite. E aí, muitas influências já falaram de como a gente deseja, na verdade, não homens, mas a gente deseja o comportamento de mulheres que os homens não têm, que eles não são e continuam não sendo desde a infância condicionados a reproduzir. Nós não estamos criando princesos que sonham com amor romântico. A gente está criando homens protagonistas autônomos que vivem a sua plenitude, que desejam e deixam de desejar, que têm autonomia. O homem sabe o que quer. Olha só todas as construções mitológicas que a gente cria sobre os homens. Como dentro dessas construções a gente pode buscar essa performance romântica que é apenas apenas performática, não passa disso. Ela inclusive tem prazo de validade. O prazo de validade é a partir do momento que ele conquista a nossa emoção. A partir do momento que você já está ali centralizada no relacionamento, em colocar ele como pedestal da sua vida, pronto. Ele já tem tudo, ele nem vai precisar performar. Ele nem vai precisar mentir que você vai fazer isso por ele. Ele nem precisa criar narrativas, você vai criar para ele. Você não vai ver homens defendendo outras mulheres em posts de red pill como a gente vê mulheres. Como a gente vê mulheres falando, não, no meu relacionamento, elas estão ali se degladiando e falando não só por si, mas elas também falam por homens.
A gente não cria princesos, a gente não cria homens delicados, a gente cria homens dentro dessa ideia muito problemática de masculinidade padrão, né? Porque existe só a masculinidade heteronormativa, que a gente começou a tirar um sarro a partir de agora, mas que a gente ainda continua esperando, porque ela é uma pecinha central para fazer a engrenagem desse sonho delirante de amor romântico que a gente tanto quer viver. E aí, se não tiver a obsessão performática, ou violenta, ou assustadora, a gente tem a negligência. Isso nos magoa muito. Então, o que que a gente busca? A obsessão. É, estamos buscando, através das expectativas comportamentais, um padrão, um roteiro, um script que nos levam para os mesmos problemas, em menor ou em maior escala. Esse foi mais um episódio de Viagem em Quadrilha. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros. As relações monogâmicas se existem na cabeça da mulher apaixonada e a síndrome da escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart. Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.